Comunidade terapêutica, não. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Para quem já leu aí a descrição do vídeo, já se ligou sobre o que eu vou falar. Eu tenho absoluta certeza que um monte de gente vai gostar desse vídeo e tenho absoluta certeza que tem um monte de gente que não vai gostar desse vídeo. Como o vídeo que eu fiz do NA e do AA, teve um monte de gente que veio criticar, veio reclamar, falar que eu não entendo, blá blá blá, sendo que eu deixo muito claro nos vídeos. No NA eu fui lá, visitei, tirei a minha opinião daquele dia. Eu não falei no vídeo que eu iria dizer o que é, uma definição. E aqui hoje eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou contar para vocês, a partir da minha ótica, a partir da minha experiência, o que eu refleti e o que eu penso sobre as comunidades terapêuticas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like e tudo mais, isso é super importante. E para quem gostou dessa camiseta bonitinha aqui, ó, do canal RD com Logan, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, roda a vinheta e vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte, quando uma pessoa tá com dor de dente, ela vai para um terreiro de umbanda ou ela vai ao dentista? Quando ela quebra o braço, ela vai numa mesquita ou ela vai no ortopedista? Então, se a pessoa tá com problema de álcool e outras drogas, ela deve ser cuidada por um serviço de saúde e não instituições que têm ali um julgamento moral e religioso e tem métodos de conversão religiosa como forma de tratamento. Como eu falei no vídeo do NA, eu não tenho problema nenhum que essas instituições existam, desde que, não exista violação de direitos humanos e existe uma série de denúncias de violação de direitos humanos dentro das comunidades terapêuticas. E para além disso, da mesma forma que o NA, as comunidades terapêuticas utilizam os 12 passos como método de tratamento. E os 12 passos falam sobre Deus. E isso não pode ser política pública, ou seja, nenhum nem outro pode receber financiamento do governo. É importante dizer que eu não tenho absolutamente nada contra religiões. A religião, ela pode sim ser um critério de proteção para o sujeito, mas ela não pode ser método de tratamento. Então, não é nada contra a religião, mas ela não pode virar política pública. Então, gente, para deixar bem claro aqui, uma das maiores críticas que eu tenho das comunidades terapêuticas é que elas recebem dinheiro do governo, seja governo federal, governo municipal, governo estadual, não importa, não pode, porque elas têm como método falar de Deus, falar de um poder superior, e isso faz com que elas não sejam uma instituição laica, e o Estado deve ser laico. Uma das coisas que me chama a atenção há muitos anos para poder fazer esse vídeo aqui é que todos os programas de TV, filmes, novelas e seriados, todas as vezes que alguém está com problema de álcool e drogas, a resposta que é dada pela televisão é: vamos internar as pessoas, ela precisa sair do lugar onde ela está, e isso é um grande erro, isso gera outros grandes problemas. Uma das coisas que aconteceu muito comigo quando eu trabalhei num CAPS AD é que sempre que chegava um paciente novo e ele relatava que era a primeira vez que ele procurou ajuda, que ele procurou algum tratamento, ele chegava falando: eu gostaria de ser internado. E aí você vai perguntar para a pessoa: mas por quê? Você já foi internado antes? Não. Você já viu alguém ser internado? Não. E aí você tentando entender um pouco a demanda da pessoa, você percebe que ela não tem noção nenhuma do que é uma internação. Logo, isso foi colocado na nossa sociedade como que internação é o único método de tratamento em álcool e outras drogas. E aí as comunidades terapêuticas entram como uma luva. Muitos especialistas vêm apontando que o Brasil vem errando muito no cuidado em álcool e outras drogas. Por exemplo, no governo Lula, as comunidades terapêuticas entraram para RAPS. No governo Dilma foi onde elas ganharam um grande financiamento. No governo Bolsonaro foi onde elas bateram um recorde de financiamento. E agora, no governo Lula de novo, se criou um departamento de apoio às comunidades terapêuticas. E aí eu fico pensando, instituições que não possuem nenhum tipo de comprovação científica de efetividade, eles não afirmam exatamente o que eles entregam. Ora, essas instituições falam que são da saúde e elas prestam tratamento, outrora elas falam que são da assistência e elas estão fornecendo ali espaço para essas pessoas dormirem e ficarem, enfim, e fica nesse limbo recebendo recurso uma hora de um lugar, outra hora de outro. A verdade é que as comunidades terapêuticas fazem parte de uma agenda ultraconservadora, e uma das pessoas que mais defende as comunidades terapêuticas no Brasil é o Osmar Terra, que ficou conhecido como o médico que mais difundiu fake news na época da pandemia aqui no Brasil. Agora, falando de uma questão técnica, do porquê eu, como psicólogo, sou contra as comunidades terapêuticas, é simples. Vamos pegar a seguinte situação, vamos pensar numa pessoa que tem dependência de álcool e drogas e que ela mora num determinado território.
E o vizinho da frente é o dono do bar, o vizinho do lado é o traficante e o vizinho do outro lado é a pessoa que chama essa pessoa para poder fazer o uso de drogas. E aí você pega essa pessoa e coloca ela em outro lugar, coloca ela numa comunidade terapêutica. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela não vai aprender, ela não vai desenvolver habilidades para poder negar a oferta, para poder refletir sobre, porque ela vai estar num lugar afastado. Agora, se ele fizer um tratamento dentro de um CAPS-AD, ele vai aprender, vai desenvolver essas habilidades no território no qual ele vive. Por isso que, tecnicamente, eu sou contra as comunidades terapêuticas. Eu estou editando aqui, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, eu vou falar agora. Na verdade, não é incomum você conversar com usuários que ficaram internados em comunidades terapêuticas e eles relatarem diversos tipos de internação. Você conversar com a pessoa e falar assim, eu já tive 20 internações, eu já tive 30 internações, eu tive 10 internações, eu já fiquei em internações por 6 meses, saí, aí uma semana depois eu voltei. E isso acontece justamente por conta disso que eu estou falando. A pessoa não desenvolve habilidades para poder lidar com o uso, com o contexto no qual está inserido e acaba recaindo, que é essa palavra horrível que eles gostam de usar, que o melhor é recursividade, né? E eles relatam essa recursividade de 20, 30, 40 vezes durante a vida. É claro, não desenvolver habilidades para poder lidar no contexto no qual está inserido e não vão morar nas comunidades terapêuticas. Por isso esse método não é eficaz, por isso que esse método não é indicado para o cuidado de álcool e outras drogas. Agora, se alguma pessoa de fato tem uma necessidade porque ela está se colocando em risco ou colocando em risco a terceiro, ele tem que ir para uma instituição hospitalar. E comunidade terapêutica não é uma instituição hospitalar. Tem um outro ponto também, que são as crises de abstinência. E no caso do álcool, por exemplo, a crise de abstinência ela pode ser muito problemática. E numa instituição que não é hospitalar, o sujeito não vai ter o cuidado devido, podendo chegar inclusive a óbito. Mas ainda falando sobre o governo Bolsonaro, é importante dizer que na história do Brasil, a única vez onde as comunidades terapêuticas foram o carro-chefe do cuidado de álcool e outras drogas foi justamente no governo Bolsonaro, que ficou conhecido por ser o governo negacionista da ciência. E isso não é à toa, isso é um sintoma. Não há nada de científico nenhum cuidado que não seja liberdade. Na verdade, a violação da liberdade é uma violação de direitos humanos. Resumindo, as comunidades terapêuticas não são lugares de tratamento de álcool e outras drogas. E quem está falando isso nem sou eu. Se a gente pegar o Manual das Comunidades Terapêuticas do Conselho do Estado de São Paulo de Políticas sobre Drogas, o CONED, lá ele fala que as comunidades terapêuticas são um serviço da assistência, não fazem tratamento de álcool e outras drogas. Comunidade terapêutica não é lugar de tratamento de álcool e outras drogas. Um grande problema das comunidades terapêuticas é que falta critério, falta normas. Uma hora recebe financiamento da saúde, outra hora recebe financiamento da assistência. Não tem critério, não tem objetividade. E isso é muito grave, porque tira dinheiro da saúde e da assistência e acaba colocando nesses serviços que são privados e que não tem nenhum tipo de eficácia comprovada, enquanto o Sistema Único de Saúde fica sendo cada vez mais sucateado. Para não dizer que não foi feito nenhum tipo de fiscalização nas comunidades terapêuticas, foram feitas sim. E eu vou ler um negócio aqui para vocês, Foram feitas fiscalizações pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério Público Federal e pelo Conselho de Psicologia e do Conselho de Serviço Social. Todas as instituições que foram fiscalizadas pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho de Psicologia e do Conselho de Serviço Social encontraram violação de direitos humanos. Todas. O Estado não deve financiar equipamentos que têm denúncias de violação de direitos humanos, que não tem nenhum tipo de eficácia comprovada e que, além de tudo, utiliza como conversão religiosa como método de tratamento. Isso não pode virar política pública. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for preciso, farei um próximo vídeo para falar sobre algumas coisas das comunidades terapêuticas, mas por enquanto é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, curtir e tudo mais. E até a próxima.